E se toda vez que você pede para uma inteligência artificial pensar por você, você estiver deixando de exercitar alguma coisa no seu próprio cérebro? A IA pode economizar seu tempo, pode aumentar sua produtividade e pode até ajudar você a tomar decisões. Mas existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito: o que você está deixando de pensar? A IA está nos ajudando ou pensando por nós? Com o passar das décadas, tivemos diversos avanços tecnológicos: celulares, computadores, máquinas e, para muitos, talvez o maior de todos, a inteligência artificial. A IA vem ganhando cada vez mais visibilidade e acesso. Ela está presente na automação em fábricas, em aplicativos, recomendações, assistentes virtuais e diversas outras áreas. Mas será que realmente estamos usando isso da maneira correta? Estamos usando a IA ou ela está usando a gente? Mas, primeiro, o que é uma IA? Antes de entendermos o problema, precisamos entender o que estamos usando. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem capacidades humanas, como aprendizado, compreensão, resolução de problemas, tomada de decisões, criatividade e até autonomia. Aplicativos e dispositivos equipados com a IA podem realizar diversas tarefas. Ela funciona identificando padrões para fazer previsões ou tomar decisões sem precisar ser programada explicitamente para cada cenário possível. É como ensinar um computador mostrando diversos exemplos, em vez de escrever uma regra para cada situação. E você provavelmente já usa IA todos os dias, em aplicativos de navegações como o Google Maps, em recomendações personalizadas, em filtro de spam e principalmente em assistentes virtuais. A IA também pode ajudar a resolver problemas difíceis, desde acelerar pesquisas médicas até contribuir para o combate a mudanças climáticas. Mas então surge outra pergunta: de onde ela veio? E como chegamos ao ponto em que precisamos entender como ela afeta o nosso pensamento crítico? Não vou te contar toda a história da IA, mas existe um resumo bem importante. A ideia começou a ganhar forma entre as décadas de 1940 e 1950. Em 1950, Alan Turing propôs uma forma de avaliar se uma máquina poderia apresentar um comportamento inteligente comparável ao humano. Depois, em 1956, aconteceu o workshop de Dartmouth, considerado o nascimento oficial da IA como disciplina acadêmica. Foi nesse contexto que o termo inteligência artificial foi utilizado. Entre as décadas de 1960 e 1970, surgiram os primeiros programas de IA, como Elisa, que eram chatbots que simulavam conversas. Depois vieram o período de desafios e redução de financiamento, até que a partir de 2010, avanços na capacidade da computação, grandes conjuntos de dados e descobertas no aprendizado profundo impulsionaram o boom da IA moderna. Este é um resumo extremamente básico da história, mas agora chegamos à parte realmente importante: o que é o pensamento crítico? O filósofo austro-britânico Karl Popper defendia que o conhecimento humano é falível, corrigível e provisório. E pensar criticamente vai muito além de simplesmente discordar do que você ouve. É questionar hipóteses, reconhecer os próprios vieses e admitir que você pode estar errado. Porque existe uma tendência natural chamada viés confirmatório. Nós tendemos a enxergar aquilo com mais facilidade, as informações que já reforçam aquilo que já acreditamos, e ignorar aquilo que ameaça nossas crenças. Por isso, o pensamento crítico exige confrontar diferentes interpretações da realidade e testar ideias contrárias antes de chegar a uma conclusão. O problema: nós queremos respostas. E existe um componente psicológico importante nessa relação entre IA e pensamento crítico. Ele é chamado de closure, a necessidade humana de encerrar ambiguidades rapidamente para aliviar a ansiedade mental. Quando existe pressão, excesso de informação e velocidade extrema, uma resposta imediata pode produzir uma sensação de segurança, mesmo quando é superficial. Isso pode servir como um acalento para a chamada preguiça cognitiva, porque o cérebro humano quer economizar esforço. Pensar criticamente exige energia, exige confronto de ideias, investigação e tolerância ao incômodo de não ter uma resposta imediata. Quando alguém possui uma alta necessidade de closure, cenários inconclusíveis pode causar desconforto. Então o cérebro começa a priorizar o alívio de ter uma resposta pronta,
em vez de profundidade da análise. E é justamente aí que a IA pode intensificar esse comportamento. Terceirizar tarefas é uma coisa, terceirizar o cérebro é outra. É impossível negar os ganhos da produtividade que podem surgir quando terceirizamos tarefas burocráticas e repetitivas para ferramentas. Isso libera tempo, e esse tempo poderia ser utilizado para o trabalho intelectual. Mas será que realmente estamos aproveitando esse tempo? Porque quando a relação entre IA e pensamento crítico se desequilibra e o profissional decide aposentar o próprio cérebro, caindo na armadilha do mínimo esforço, o raciocínio morre, sem leitura aprofundada, sem debate de ideias divergentes, sem estudo constante. O profissional pode acabar se contentando com aquilo que parece bem feito, mas que na realidade é apenas o falso bem feito gerado pelo algoritmo. O profissional que para de pensar. Existe ainda outro problema. O indivíduo que evita desafios intelectuais e não consegue lidar com uma barra de alta exigência pode acabar sendo penalizado pelo mercado. Profissionais sem embasamentos e curiosidades correm risco de se tornarem ultrapassados diante da automação. E existe algo ainda mais grave: perder a capacidade de questionar os resultados entregues pela própria IA. Porque usar IA não deveria significar simplesmente aceitar aquilo que ela entrega. A combinação entre IA e pensamento crítico permite utilizar a tecnologia para testar hipóteses, confrontar dados e refinar estratégias, sem abandonar o controle da situação. O paradoxo da produtividade. E aqui existe um dado que quebra uma ideia bastante comum. A ideia de que usar IA significa automaticamente fazer tudo mais rápido. Um experimento randomizado, controlado e conduzido pelo grupo METR, com desenvolvedores experientes trabalhando em seus próprios repositórios open source, mostrou que o prazo da conclusão aumentou 19% quando havia apoio de ferramentas da IA disponíveis. Isso não significa que a IA nunca aumenta a produtividade. A própria matéria aponta que atualizações posteriores da METR sugerem que esse cenário pode estar mudando com ferramentas mais recentes. Mas existe uma lição importante: IA não é sinônimo automático de velocidade. O problema aparece quando delegamos para a ferramenta processos que exigem julgamentos, análise e tomada de decisão. Porque são justamente nesses processos mais complexos que nossa capacidade humana pode se desenvolver ou se atrofiar. Descarregar a mente também pode ser algo bom. Mas existe uma coisa importante que precisamos entender: o descarregamento cognitivo não é necessariamente algo ruim. Ele é a prática de utilizar ferramentas, sistemas ou recursos externos para reduzir o nosso esforço mental e melhorar o desempenho cognitivo. Notas, calendários, lembretes, aplicativos, ferramentas digitais. Tudo isso pode funcionar como uma extensão das nossas capacidades mentais. E pesquisas em psicologia cognitiva e neurociência indicam que esse descarregamento cognitivo pode ajudar na maneira como administramos nossos recursos cognitivos. Um estudo de 2023, publicado no Journal of Experimental Psychology General, encontrou um aumento de ativações da região cerebrais associadas à metacognição e à função executiva em indivíduos que utilizam regularmente o descarregamento cognitivo. Existem benefícios possíveis: maior produtividade, melhor tomada de decisão, redução do estresse e do esgotamento, aumento da criatividade e melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, qual é o problema? É o excesso. Quando a ajuda começa a atrapalhar. A dependência excessiva do descarregamento cognitivo pode levar à diminuição da capacidade de recordar informações sem a ajuda, flexibilidade mental reduzida, maior vulnerabilidade a falhas tecnológicas e até riscos relacionados a informações confidenciais. Um estudo citado na matéria aponta que trabalhadores que dependiam excessivamente de ferramentas digitais para tarefas básicas apresentaram uma redução de 15% na recordação de informações relacionadas ao trabalho, em comparação com aqueles que utilizavam uma abordagem equilibrada. Então, o problema não é simplesmente usar ou não usar IA. O problema é o que você está deixando de fazer sozinho. Então, quais são os impactos no pensamento crítico?
quando utilizadas de maneira inadequada, essas tecnologias podem contribuir para a deterioração de capacidades cognitivas que deveriam ser preservadas. Uma das ironias da automação é justamente essa. Ao automatizar tarefas rotineiras, podemos perder a oportunidade de praticar nosso próprio julgamento. Aquilo que parecia uma tarefa simples também poderia ser uma oportunidade de fortalecer nossa musculatura cognitiva. E existe ainda o fenômeno chamado convergência mecanizada. Usuários que utilizam ferramentas de IA podem produzir resultados menos diversos para uma mesma tarefa. Essa tendência pode refletir uma falta de julgamento pessoal, crítico e reflexivo sobre os resultados produzidos pela IA. Mas ainda existe uma ressalva bem importante. Não temos evidências empíricas diretas que comprovem uma conexão entre essa convergência mecanizada e a deterioração de pensamentos críticos. A pergunta que poucos fazem, e talvez essa seja a pergunta mais importante de todo esse vídeo: o que eu estou deixando de exercitar toda vez que peço para a IA pensar por mim? Muitas discussões sobre inteligência artificial começam com o medo de que máquinas substituam os humanos. Mas existe um problema mais sutil. Talvez a questão não seja simplesmente a IA ameaçar nossa criatividade, mas a forma passiva como podemos começar a nos relacionar com ela. A tecnologia entrega em segundos aquilo que poderia levar horas. Isso reduz o atrito das tarefas operacionais e produz uma sensação imediata de produtividade. Mas essa sensação pode ser enganosa. E a criatividade? Profissionais que utilizam IA para a escrita tendem a produzir resultados menos variados do que quando utilizam suas próprias capacidades cognitivas. A IA trabalha com padrões que já demonstraram funcionar, e ao reproduzir esses padrões em escala, ela pode estreitar silenciosamente o repertório criativo de equipes inteiras. Além disso, um estudo da Microsoft Research, apresentado na XI 2025, com 319 profissionais do conhecimento, identificou uma associação entre maior confiança na Gen AI e menor esforço percebido do pensamento crítico. O esforço cognitivo passa a se deslocar para verificar e integrar os resultados, em vez de analisar e gerar ideias originais. O resultado, entregas que podem parecer competentes, mas carrega menos a inteligência de quem as assina. Então, como usar a IA sem perder o pensamento crítico? Primeiro, aprenda a pensar. O pensamento analítico não significa simplesmente trabalhar com números. É a capacidade de reunir informações de diferentes fontes, visualizar e solucionar problemas. Também é importante focar no que existe para pensar e com quem você pode praticar esse pensamento. Não confie cegamente na IA. É essencial buscar fontes confiáveis e bem avaliadas. Nem todas as plataformas de IA oferecem conteúdos de qualidade. Por isso, é importante verificar a reputação e a credibilidade das ferramentas utilizadas. Também é fundamental manter o equilíbrio entre a IA e outras formas de aprendizado. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa, mas não deve substituir completamente métodos como trocar conhecimentos, ler livros, assistir a vídeos de professores reconhecidos, ouvir podcasts confiáveis e participar de atividades práticas. E existe outro ponto: a IA possui limitações. Mesmo sendo capaz de realizar tarefas complexas, ela está em constante evolução e pode apresentar erros. Por isso, não devemos confiar cegamente em todas as sugestões e recomendações fornecidas por ela. É necessário buscar fontes comprovadas para verificar aquilo que a IA apresente. A IA não precisa ser sua inimiga. No final das contas, a questão não é abandonar a inteligência artificial. Ela pode ser extremamente útil, pode liberar tempo, pode auxiliar tarefas, pode contribuir para a produtividade, criatividade e tomada de decisão. O problema começa quando a ferramenta deixa de ser uma extensão das nossas capacidades e passa a substituir aquilo que deveríamos continuar exercitando. Que existe uma diferença enorme entre usar uma ferramenta para pensar melhor e usar uma ferramenta para não precisar pensar. Então, na próxima vez que você abrir uma IA e pedir para ela resolver alguma coisa para você, talvez faça uma pergunta antes: eu realmente preciso que ela pense isso por mim? Porque talvez o maior risco da inteligência artificial não seja ela ficar inteligente demais. Talvez seja: eu realmente preciso que ela pense isso por mim? Porque talvez o maior risco da inteligência artificial não seja ela ficar inteligente demais. Talvez seja nós ficarmos dependentes demais de uma inteligência que não é nossa.